Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cruzeiro. Hoje vamos saber tudo a respeito da polêmica da saída do Dudu do Palmeiras para o Cruzeiro. A Leila expôs tudo na mídia e vamos ver também a resposta do Dudu, a resposta da esposa do Dudu e muito mais. Fique até o final do vídeo para você ficar por dentro de todas essas notícias. Se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder e fazer o nosso canal crescer. E bora para o vídeo. Gente, Leila Pereira era só para anunciar o patrocínio, só isso. Mais de 100 milhões de reais, só isso. Só. O maior patrocínio da história do Palmeiras, só isso. Mas virou em outra coisa, né? Dudu apareceu na história, é Rony, o Mickey. Vou mostrar mais um capítulo entre Leila e Dudu. Isso ele respondeu ao nosso colega de imprensa, o Benjamin Bach, no Instagram. E ele disse, já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa aí, a Leila, né, só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada, pelo menos pra mim, nunca teve a coragem de falar na lata, porque pra mim, na lata, ela falava era que amava e tudo mais. Então, parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Aí aqui, ó, hashtag... falsa mais que nota de 10 reais. De 10 reais. Ela gosta, é de like. E isso que vocês ficam postando, então, não cai nessa não. E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras, gente. Olha. Ainda vou poder falar tudo o que penso dessa presidente. Hoje, defendo um clube que me abriu maravilhoso, não sei o quê, né? Que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro. E não me convém ficar falando de outras coisas. Mas toma cuidado, deve ser quando for postar algo sobre ela. Peraí, só tem que falar com o Dudu que a nota de Peraí, então não é 10, é 2 reais. Mas a de 2 nota existe. de 2, é. Tem que ser de 3. A de 2 existe. A de 2 existe, Dudu. A nota de 2 reais existe. Mas ele é digital, então ele não sabe. Apaga aí, Dudu. Apaga essa parte. O cara só faz pix, né? Nem lembra. Gente, o negócio tá efervescente. Quando você tá com raiva, quando você não digere bem uma situação, normalmente a pessoa se sente provocada e ela reage. Então ela responde, ela revida. Capelani está nesse nível. Não, então, a pergunta, sabe aquela imagina a Leila lendo tudo isso. No lado do Dudu e da Leila, você fica quem do lado da treta? Eu fico do lado da treta, né? Que tá bom você vir do bastidor aqui, né? Quem tá de nenhum, Capela. De nenhum, não, de nenhum. Mas o meu ponto de vista aqui é o seguinte, eu acho engraçado. Cada um tem o direito de se manifestar da forma que quiser e tá tudo certo no meu ponto de vista. Agora, eu acho engraçado, né? Você vê a postura hipócrita do próprio Dudu nessa mensagem. Não fala na lata, que na lata, que na lata. E você, Dudu? Falou na lata pro Palmeiras, você tava querendo ir pro Cruzeiro? Você fez tudo às escondidas, velho. Por que você não foi lá, como você tá falando na lata, você não foi também na frente da Leila, na lata, coisa que você não fez, e foi falar que você queria sair do Palmeiras? Por que na lata você falou... Ué, mas ela sabia, ele não fez nada escondido, não. Não fez nada escondido? Não fez, claro não. que fez. Não fez, não. Fez, sim. Não fez, não. Na verdade, o problema não foi ele querer sair do Palmeiras, foi ele não cumprir, foi ele não ter ido pro Cruzeiro. Porque ela aceitou a proposta. Esse é o grande problema da Leila, é que ela acertou tudo com o Cruzeiro, o Dudu sabia, e na hora H ele falou, não quero mais. A pressão da torcida, da organizada, aquela coisa toda. Ué, mas primeiro ela não foi falar, ele não foi falar com o Alexandre Matos, até porque eles têm uma relação. Sim, mas aí chegou uma proposta vantajosa não, mas aí, primeiro você tem que ser, cara, você tem que... problema é não ter na minha ido, avaliação, você tem que ser papo reto na vida. Você tá com algum problema? Fala, olha, tô conversando com o Cruzeiro, tá acontecendo isso. Mas ele fez isso, primeiro você vai se acertar com os caras pra depois trazer pra cá. A gente não sabe todas as versões. Pois é. Tem uma da esposa do Dudu, inclusive, que diz que ele pediu reuniões e ele não foi atendido. Gente, ela ficou magoada porque o negócio não aconteceu. Foi. E pra mim ela ficou magoada. Eu tenho uma visão desse negócio todo aí. O quê, Rony? Eles fizeram todo esse negócio aí, o acordo. O Dudu ligou, Matos, aí, pá, tá, vamos fazer um negócio. Mamãe Leila tá liberado. Manda aí, deixa eu ver o que vocês vão aprontar aí, pra ver se eu concordo ou não. Aí ela viu, ela falou, olha, concordo, a grana vai ser boa. Então. Aí o Dudu também viu, falou, nossa, no final do ano eu pego tudo isso pra mim, se eu não for agora. E aí ele e o empresário conversaram. Pra mim só pode ser isso. Porque se você pediu pra ir lá pro Cruzeiro, você vai a proposta pro clube, a mamãe fala que sim, e ele deu uma olhada nele, o empresário falou, nossa, 6 meses só pra pegar tudo isso aqui pra nós, velho. Por que você vai agora, bebê? Ele falou, eu não vou.
Pra mim só tem isso. Ronaldo, o Matos anunciou o Dudu na rede social e chocou todo mundo, inclusive as pessoas do Pra mim só tem isso aí. Vamos lá, nisso aí o Dudu errou. Então, é esse o meu ponto. O Dudu errou porque o Dudu fechou com todo mundo e depois ele ramelou. Então, nesse aspecto mas uma coisa é a palavra e outra é você assinar um contrato. É o ponto. Enquanto tá apalavrado, as pessoas mudam de ideia a hora que querem, mas o que tá no contrato, e não tinha contrato. Exatamente, não tinha nada assinado. Então o Dudu errou, o Alexandre Matos errou de ter anunciado sem ter a assinatura. Logo o Alexandre, que é um cara experiente, não poderia ter feito. Logo depois do Alexandre ter anunciado, aí ele começou a dar explicações demais lá na nossa imprensa de Minas Gerais, quando ele viu que a coisa estava azedando. Então o Dudu errou, o Alexandre errou, e eu acho que a Leila errou quando expôs essa situação, dizendo que o fim do ciclo havia chegado, etc. Não se trata esse tipo de situação dessa forma. Agora, se o Dudu tivesse aceitado na oportunidade, o Palmeiras tinha pegado grana para liberação e se livraria de um salário de, sei lá, 3 pau, não sei quanto ele ganhava no Palmeiras. É um salário altíssimo. 2,5, né? E ainda teria um pagamento. Quando o Dudu roeu a corda, aí o Palmeiras ficou sem a grana para liberar, continuando pagando salários, até que o Dudu falou, não, agora eu quero isso. Só que aí o Alexandre e o Pedro Lourenço lá disseram, você quer agora? Só que agora não é mais na condição que a gente impôs lá atrás, que a gente colocou lá atrás e ofereceu. Agora é pela metade e a gente não paga multa para você sair. E não aí paga a Leila o Palmeiras. falou, aí a Leila disse, vai meu filho, não precisa pagar multa, pode ir. E aí ele foi pro Cruzeiro numa condição inferior, parece que o que tinha ajeitado o salário lá caiu pela metade. Então, no final das contas, todo mundo perdeu. Eu concordo com o Capelanes, ninguém saiu ganhando nessa história. E eu que pensava que a grande treta, mágoa, que a grande história mal resolvida era Flamengo e Gabigol, hein? E aí, do nada, nas entrelinhas de uma coletiva de patrocínio, vem tudo à tona. E o negócio não vai parar tão cedo. Não vai. Porque a Leila agora vai ficar quieta, eu acho. Eu não sei se ela vai falar. Não vai. O quê? Foi o dia da Leila. A Leila falou ontem e teve esta questão da briga, do desenvolvimento deste pesado entre Leila Pereira e o atacante Dudu, que hoje está no Cruzeiro. Roda aí. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. O Dudu saiu pela porta dos fundos. As fortes palavras de Leila Pereira chacoalharam o mundo alviverde. A distância de São Paulo à Flórida, onde Dudu faz pré-temporada, ficou pequena. A resposta do jogador não demorou, veio com xingamento nas redes sociais. O ponto mais tenso de uma história que nem sempre foi de brigas, farpas e desentendimentos. Juntos, Dudu e Leila Pereira tiveram uma década de alegrias. 12 títulos com a patrocinadora que virou presidente e o ídolo que virou incômodo para a gestão no meio do ano passado. Tudo porque, segundo a gestão alviverde, o atleta, após se recuperar de lesão no joelho que tirou dos gramados por 9 meses, procurou o Cruzeiro de Alexandre Matos para deixar o Palmeiras. O acerto ficou tão perto de acontecer que teve até anúncio oficial do clube mineiro. Em julho do ano passado, a história surpreendeu a todos. O Palmeiras ganharia cerca de 20 milhões e aliviaria um dos maiores salários do elenco. Leila foi clara. Estava contente e o ciclo chegava ao fim. Pelo Palmeiras, o Dudu seria vendido, está vendido, não é mais. Eu preciso da assinatura do atleta. Se o atleta não assinar o contrato vai até 2025 e ele sairá em dezembro de 25, porque também eu não posso obrigar o atleta a assinar o contrato. Mas teve que aceitar a desistência de Dudu após muita repercussão negativa com a torcida alviverde, decepção e revolta também celeste. Palavras fortes. A transparência e a veracidade que eu sempre tenho com todos, né? O Dudu procurou o Cruzeiro aí há mais ou menos uns 20 dias, né? Dizendo que gostaria de novos ares, enfim, né? As coisas particulares dele lá no Palmeiras, que entende que da dificuldade, às vezes, de atuar nesse momento, enfim, e que queria novos ares e tal. Página virada, Dudu voltaria a ser jogador do Palmeiras, como nos últimos 10 anos, ou quase isso. Em 9 dos 29 jogos que esteve à disposição, nem saiu do banco. Só foi titular 4 vezes e não jogou uma só partida completa em 2024. Segundo o jogador, decisão técnica. Cara, eu acho que pra mim eu tava bem.
estava treinando, estava bem fisicamente, e isso é opção do treinador. Eu acho que todas as escolhas, quem escolhe é o treinador, quem bota os 11 dentro de campo para jogar é o treinador. Tanto que eu estava sempre no banco e o treinador não optou por colocar eu. Aí é motivos. Fato é que depois da confusão toda do meio do ano, Dudu não marcou mais gols nem deu assistências. Sofreu um pênalti decisivo contra o Atlético Mineiro na reta final do Brasileirão, é verdade. Uma rara noite de alegria que fez lembrar aquele camisa 7. No final, sobraram as lágrimas, lembranças e um momento solitário no Allianz Parque. Sem homenagens, os ecos agora ficariam para fora de campo. A negociação com o Cruzeiro, enfim, se concretizou. Antes de sair, Dudu deu indiretas a Leila Pereira ao elogiar o ex-mandatário Maurício Gagliotti, a quem chamou de o melhor presidente. Ressaltou o respeito que o dirigente tinha com os jogadores. Na coletiva de apresentação do Cruzeiro, Dudu deu mais alfinetadas. Disse que o Palmeiras era passado e que se preparou nos últimos meses para vir a Minas Gerais bem. Não caiu legal. Acho que tem muitos dirigentes que falam muita né? Melhor deixar isso pra lá. Que é melhor dar nome não, mas essa pessoa não respeita, né? Não respeita a história que a gente teve no clube que a gente passou. Dor de cotovelo, é inveja. Até mesmo se eu ter chegado antes que essa pessoa dentro do clube, né? Mas isso é coisa de passado, isso eu não digo para que essa pessoa fala, o importante é que tem para o Cruzeiro. O episódio de ontem foi o estopim de um barril de pólvora que já estava anunciado. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, não foi formalizado. E aí vocês viram tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. O Dudu saiu pela porta dos fundos. De abraços, títulos e até ajuda da patrocinadora para manter Dudu no Palmeiras em 2018, a relação azedou. Pelo jeito, o campeonato particular entre Dudu e Leila não vai parar por aqui. E quem já perdeu nessa, independentemente do resultado, é o torcedor alviverde. Onde não? Agora a Leila era só para falar do patrocínio Master, anunciar um valor astronômico excelente para o Palmeiras, depois de uma década de Crefisa, Fã, patrocínios da própria Leila. Agora ela conseguiu uma empresa que fez um aporte ainda maior no Palmeiras e virou Dudu e Leila, Capelani. Nossa. Olha, eu não sei qual é a opinião de vocês, tá? Mas ontem me pareceu mais um anúncio da saída da Crefisa do que a chegada de um novo patrocinador, tá? Foi isso que me pareceu. Porque a Leila... Mas também né? É uma era que se encerra. Mas não é. O que se encerra já foi. O que chega agora que tem que ser valorizado. Não, porque tem uma história longa da Crefisa com o clube. Você tá chegando um novo patrocinador, você tem que valorizar. Parece que você estava valorizando mais a saída do que a chegada de outro. Tem uma coincidência, isso é outro ponto. Não estou querendo te interromper, mas tem uma coincidência, que a presidente é a presidente da empresa também, né? Exato, então, mas também acabou barrando alguns jornalistas, o que eu acho muito baixo. Acabou barrando, inclusive, conselheiros do clube que fazem parte, querendo ou não, da instituição, que para mim também é uma coisa que é um tanto quanto incoerente, ela que se diz tão democrática, e eu não quero ser incoerente, porque eu acho que a Leila faz bem ao futebol brasileiro e faz bem ao Palmeiras. Agora, essa briga envolvendo o Dudu, ela pegar e citar o São Paulo, citar outros clubes, eu acho que também é algo tão tosco, tão vazio, tão desnecessário. O Dudu, só para poder fazer o resumo do que eu penso, o Dudu teve uma conduta de moleque. O Dudu não foi correto. O Dudu não teve postura de homem. Não estou falando que ele não é homem. Não vou julgar caráter, índole de ninguém. Só estou falando que em relação à conduta, ele foi errado quando ele fez nas costas da diretoria que ele queria ir para o Cruzeiro. Ele não assumiu o papel que era o de homem quando ele falou e deu a palavra ao Cruzeiro que ele ia para lá naquele momento. Palmeiras perdeu seu dinheiro, a Leila ficou brava com razão, mas a Leila também faltou feeling para ela. O meu ponto de vista aqui é que a Leila ela é política. E eu tenho um pouco de ojeriza a coisa política. Quando você envolve futebol, que é um meio complicado, e política juntos, fica muito difícil. Por quê?
Porque ela se manifesta de acordo com as vontades dela. Vou dar um exemplo. Quando ela era candidata à presidência do Palmeiras, ela vivia de braços dados com a mancha verde. Vamos pra cá, é carnaval ali, vamos viajar aqui. Ela foi presente, chutou a bunda de todo mundo. Aí, quando ela se interessou em fazer uma entrevista coletiva, que eu achei bacana e falei aqui no programa, só pra mulheres, super bacana. Só que quando uma jornalista foi atacada, ela se calou. E tem outros exemplos. Quando o Dudu fez o que fez nas costas dela, ela pegou e jogou o cara pros leões. Mas quando a Abel Ferreira fez lá o contrato, que até hoje ninguém mais fala sobre isso, algum nebuloso no clube, ela também se calou. Então ela vai conforme os interesses dela. O mesmo clube que o Arthur Jorge agora foi contratado. Isso. Então, meu ponto de vista, Renata, é o seguinte, não tem, entre aspas, bonzinho nessa história. É tudo em base de interesse. Só que a Leila, ela gosta de ser a paladina da moralidade, paladina da justiça. E se eu for analisar o passado recente dentro do futebol, ninguém tá bonzinho nessa história não, Rê. Então, pra você, tá empatado. É isso. Pra você, um empate técnico entre Dudu e Leila nessa história. Chico, você vai pela mesma linha ou discorda? É que os dois perderam a mão, né, Renata? Eu acho que os dois, a Leila como presidente, eu também concordo, acho que ela faz muito bem ao futebol, ela tem posições muito firmes e ela é bem sucedida fora do futebol e continua mostrando isso dentro do futebol, isso ninguém discute. Mas quando ela pessoaliza, quando ela se deixa levar pela emoção em alguns momentos, né, ainda mais envolvendo um ídolo, porque aí não tem como a gente não diferenciar. Ah, mas o Dudu tem que ser tratado como qualquer jogador. Não, desculpa, gente. O Dudu, ele é talvez o protagonista da terceira academia. É o cara que muda a história do clube, juntamente de outros jogadores, treinadores, né? Mas ele tá no bolo ali de Rafael Veiga, Abel Ferreira, Gustavo Gomes, e talvez o Dudu seja o maior de todos. Então, quando você expõe, como ela expôs, um ídolo, um dos maiores jogadores da história, pega a história desde o início, o Dudu é um dos maiores. Quando ela trata o Dudu dessa maneira, não é legal. E aí o Dudu, ao responder, ele começa respondendo muito bem. Porque ele mostra todos os seus troféus, tudo que ele representa para o torcedor, dizendo, olha o que você está desmerecendo. Só que aí a última frase, né, quando ele vai para a agressão... Não precisava. Aí sai do tom, como ela saiu também, da postura que a gente cobra e exige de uma gestora. Ela Francisco. Não teve. Ela expôs um ídolo. Na verdade, Francisco. E o Dudu foi mal na resposta. O que é, Leila? Diga. Eu não estou aqui para ser simpática. Eu sei. Eu estou aqui para ser competente. Olha! Eu estou aqui para opinar. Agora tem outro detalhe. Sabe quando também machucou, pegou pesado para Leila, e ninguém falou nada sobre isso até agora, aqui no programa pelo menos, quando ele elogia o Gagliotti, dizendo que era desnecessário também. Pra que fazer isso publicamente? Ele quis. Aí ele foi lá e disse, o melhor presidente do Palmeiras. Aquilo... Porque a Leila, gente, ela colocou dinheiro das empresas dela no Palmeiras, ela abraçou o Palmeiras, ela se transformou em presidente. O que ela fez é magistral, é único e nenhuma mulher conseguiu isso aqui no Brasil até hoje. Fora isso, ela também tem o ego. Também tem a questão de que ela faz e ela quer ser reconhecida por isso. Não tem problema nenhum. Só que quando ele vai lá e ele diz que o Gagliotti é o melhor, isso aí pegou. Ele estava num processo ruim. Ele já tinha dito que não iria para o Cruzeiro, desistiu da negociação, do dinheiro. Ficou todo mundo a ver navios, palavra aqui, palavra ali, nada aconteceu. E ele vem e elogia, ali eu acho que também acabou. Não teve despedida, não teve nada. Me permite, esse elogio vem depois da Leila publicamente dizer, eu espero que ele seja homem e cumpra aquilo que ele fez. Porque ele procurou o Cruzeiro. Que foi desnecessário. Ela expôs primeiramente. Ela colocou o Dudu contra a parede. E aí ele já estava chutando balde. Mas vamos lá. O Palmeiras chegou onde chegou, com esse número de títulos conquistados, por causa da sequência dos dirigentes que teve. Paulo Nobre, Gagliotti e agora a Leila. Perfeito. Né? O trabalho dos três... eu acho que dá pra pegar esse... Eu já ia meter um trisal. Calma. Essa tríade. Pegar essa tríade, essa trinca e levantar que esse é um trabalho excepcional, cada um na sua. Até porque a relação não é boa. Mas a Leila com o Gagliotti... Com o Gagliotti. O Paulo Nobre colocou muito dinheiro, que foi importante. O Gagliotti dotado de uma capacidade incrível de gestão. E o Gagliotti é uma figura muito doce. Então ele ganha os atletas e os funcionários também pela capacidade, mas pela forma de tratar. E a Leila é dura, como tem que ser, né? Porque, mulher se ficar cedendo demais, naturalmente já sofre, então ela tem que ser um pouco mais dura e tal. Erram em suas atitudes, eu acho que ela errou, o Dudu errou. Eu sou um cara que eu pago meu rancor no débito. Porque no crédito você divide, eu gosto de pagar no débito. Eu também sou meio estourado. Então, quando a coisa vem, quando vem para uma discussão, eu também costumo fechar a discussão como o Dudu fechou.
Agora, ele passou do ponto, mas ela também passou. Mas eu tenho um culpado pra isso tudo. Quem? Você vai brigar comigo. Quem? E eu fico à vontade pra falar, porque eu sou dos que mais elogiam ele aqui. Alexandre Matos. Não, o responsável por isso chama-se Abel Ferreira. Eita. Porque o Abel... Ele nem tá aí, velho. Para que ele tá de férias ainda. Conduziu não, é muito que mal. eu e o Everton somos os grandes defensores do Abel aqui no programa e ninguém nega. Porque é o seguinte, o Abel, ele foi responsável por tudo isso que aconteceu com o Dudu. Porque criou um ranço com o Dudu. E aí isso ele administrou mal, porque um jogador do gabarito... Mas quem é a pessoa que mais defende o Abel Ferreira? A Leila. A Leila? Sim. A Leila é fechada. Gente, ela é fechada, amarrada, atada, unida a Abel Ferreira. E aí o Abel, nessa, comprou também o lado de quem, na minha opinião? Da Leila. Claro. Porque gente, ele tentou colocar o Dudu em alguns jogos, só que o Dudu não voltou ainda com aquela fora. O Dudu teve um ano se recuperando uma lesão. Mas o Dudu respondia. Contra o Atlético, por exemplo, ele respondeu bem. Mas o Dudu foram... A gente tem os números aqui do Dudu, na volta dele. E a gente vai conferir aqui, não é? Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Mas são 19 jogos, 4 como titulares, nenhuma assistência e nenhum gol. Aí, ó. Então, é difícil, né, defender, né? Não, ele tudo bem, mas aí ele é um cara que... O Dudu é um diferenciado, ele é um fora de série. E eu acho que a gente tem que lembrar que a lesão, claro que ela afetou não só o futebol, mas a confiança do Dudu. O cara ficou um ano parado. Ficar um ano parado no futebol é muita coisa. Mas o Dudu não voltou já titular, sendo bancado pelo Abel. Então, Renata, mas o grande treinador pega esse jogador, que a gente sabe que tem capacidade... E faz um trabalho diferente, porque sabe que ele vai entregar um futebol diferente dentro de campo. Até porque o Palmeiras estava precisando, o Abel errou. E é o que está acontecendo com o Rony. Eles estão perdendo o Rony aos poucos, só que o Rony mantém a elegância. Não, ainda não perdeu. Estão perdendo. O Rony, eles não perderam ainda. A mamãe pode reverter isso aí, o Rony. O que é melhor, manter ou não manter, hein, Rony? Qual é a solução? Então, que é bom pro Palmeiras. Então, mas pra ela contratar um jogador igual o Rony, ela vai ter que colocar um caminhãozinho também. Ela decretou. Ontem ela disse que acabou o ciclo. Ela falou que ele tem as portas abertas ainda. Mas falou que um sai pela porta dos fundos e o outro pela porta da mamãe. Ela determinou quem chegar e beleza, pode levar. Foi o que ela disse ontem, gente. Pode levar, mas o Rony está fora dos planos do Palmeiras, da Leila, do Abel. Só que por que vocês renovaram o contrato do cara até o fim de 2026, se eu não estou equivocado? Esse é o problema. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A Leila expondo a sua insatisfação da saída do Dudu. Em contrapartida, os jogadores do Cruzeiro, nós estamos muito felizes de ter o Dudu no nosso time. Ele mostrou nas suas respostas o tanto de prêmios, né, que ele já conseguiu, os títulos que ele já conseguiu. E nós esperamos que no Cruzeiro ele faça ainda muito mais. Que ele jogue muito bem, que estaremos de olho para ver cada um dos lances que ele vai fazer. E esperamos também que cada um dos outros jogadores do Cruzeiro possa, sim, fazer um grande time juntamente com o Dudu. Deixe aí nos comentários quem você acha que está certo. Você acha que a Leila está certa em criticar o Dudu? Ou você acha que o Dudu fez bem em responder a Leila à altura? É isso aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas ficarem por dentro de todas as notícias que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro. Fica com Deus e fui!